Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Hoje falaremos de um assunto extremamente importante, de alta relevância. Para tanto, iremos conversar para nos ajudar a compreender todos os desafios atuais no campo das doenças infecciosas. Vamos conversar com a doutora Camille Silva Rodrigues Oliveira Amaral, médica infectologista, graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em Campinas, e também faz parte do AMI, que é o Ambulatório Municipal de Infectologia aqui em nossa cidade, que realiza um trabalho que só merece elogios, atendendo não somente pacientes aqui da cidade, como também de outras cidades aqui do Vale do Paraíba. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação e antecipamos os parabéns pelo trabalho do AMI e pelo seu trabalho em particular. Muito obrigada, Gil. Doutora, dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate e Luta contra a AIDS. Foi uma data criada para aumentar a conscientização sobre AIDS, HIV. É importante, né? Isso mesmo. Em dezembro a gente considera o dezembro vermelho, né? Por conta disso, da conscientização sobre a infecção pelo HIV e a importância das pessoas procurarem se testar, porque muitas pessoas têm infecção e não têm sintoma, então elas não sabem que elas têm e podem estar transmitindo para outras pessoas. Então, em dezembro, a gente reforça aí a conscientização, todo mundo que é sexualmente ativo, fazer pelo menos uma vez a cada 6 meses, fazer os testes rápidos, né, para que a nossa campanha fique sabendo. Um dos trabalhos oferecidos pelo AMI diz respeito à testagem rápida de HIV e também de sífilis, hepatite B e C. Como é que são feitos esses testes? Os testes são realmente rápidos, eles ficam prontos em 15 minutos. A gente faz um furinho na polpa do dedo, na polpa digital, aí com aquela gotinha de sangue, a gente vai fazer teste para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Aí demora uns 15 minutinhos, a gente já tem o resultado. No AMI, a gente faz o teste todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 15 horas. Não para pro almoço. Se alguém quiser fazer, é só chegar e falar que quer fazer os testes. A gente já oferece lá. Se tiver alguma alteração, der algum resultado alterado em algum dos testes, a gente já encaminha para passar em consulta médica. E hoje, que é dia 25/11, o AMI está fazendo campanha extramuros. Então, na Policlínica, a gente também vai ofertar a testagem rápida da 1 até as 4 horas. Mas durante todo o ano a gente faz os testes. Quem faz? Quem precisa? Quem que deve fazer esses testes? Todo mundo sexualmente ativo. Então, assim, adultos, né? Eu casei com meu primeiro parceiro e a gente só tive ele na vida. Mesmo assim, vale a pena fazer pelo menos uma vez na vida. Porque às vezes acontece, né? Um pula cerca e tudo mais, aí acaba infectando o parceiro, pode acontecer. Ou até mesmo com procedimento dentário, escovação de dente, compartilha escova, compartilhar material de manicure. Então, assim, vale a pena fazer todos os adultos sexualmente ativos uma vez no ano, 2 vezes no ano, pelo menos. E como é que está sendo essa procura? Olha, a gente tem bastante procura mesmo. Geralmente as procuras acontecem logo após o final de semana, assim, né? Na segunda e terça-feira a gente tem um boom, assim, de procura por teste rápido. Mas durante todo o ano a gente tem. Aí em alguns momentos a gente tem uma procura maior, que é quando a gente faz essas campanhas de conscientização, quando tem a parada do orgulho gay, né? LGBT, também a gente tem uma procura maior. E no carnaval também, por ter campanha de conscientização, as pessoas acabam procurando mais. Com relação às infecções sexualmente transmissíveis, hepatites virais e hanseníases, o que você tem a nos falar? Então, a gente chama de infecções justamente porque nem sempre as pessoas têm sintoma, né? Então, elas podem estar infectadas com o vírus, transmitir para outras pessoas e não ter sintoma nenhum. Por isso que a gente fala da testagem mesmo em pessoas assintomáticas, né? HIV é uma doença que ela infecta
as células de defesa do nosso corpo, os linfócitos CD4, e aí ela vai destruindo essas células da imunidade e a imunidade da pessoa vai diminuindo. Então ela fica suscetível a ter doenças infecciosas com patógenos não muito comuns, que a gente fala de infecção oportunista, que numa pessoa que não tem a infecção pelo HIV, que não tem nenhum problema relacionado à imunidade, ela tem contato com aquele patógeno, não desenvolve doença. Para a pessoa que tem o HIV não controlado, né, que tem a AIDS, que já é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que são coisas distintas. HIV é infecção pelo vírus. E AIDS é quando a pessoa tem a imunidade reduzida por conta da infecção do vírus. Então, não necessariamente eu tenho HIV, eu vou ter AIDS. Eu tenho HIV, posso viver muito bem com o meu HIV controlado tomando medicação. AIDS é quando está muito avançado, quando demorou para fazer diagnóstico, ou quando a pessoa para de tratar e aí fica muito tempo com o vírus replicando, aí a imunidade cai. As hepatites, elas dão um problema no fígado, dão uma infecção no fígado, podem evoluir até para câncer no fígado. Então é importante também fazer o teste, porque muitas vezes elas são silenciosas, elas não vão dar sintoma, só vai dar sintoma das hepatites virais quando você já tem uma infecção longa, quando o fígado já está com bastante problema. Aí você tem sintoma. Hanseníase também, geralmente agora a gente está tendo menos, graças ao tratamento precoce, às campanhas, mas geralmente são manchas que a pessoa pode ter, às vezes umas manchas mais clarinhas, e vai perdendo sensibilidade naquela área. E aí pode acometer todos os nervos do corpo. Então é uma doença bastante incapacitante. Então quanto mais cedo testar para tratar, melhor. A UAMI é um trabalho excepcional, é uma equipe multidisciplinar, por exemplo. Vocês buscam parcerias, quando que ela se dá e com que especialidades médicas vocês trabalham? Lá no e quando AMI, que é necessário? Então, no AMI a gente tem, em teoria, sempre que a gente pode trabalhar com uma equipe multidisciplinar, é melhor, porque aí a gente consegue abraçar o paciente como um todo. No AMI nós temos infectologistas, nós temos dermatologistas para fazer o diagnóstico das hanseníases e também, né, das úlceras venéreas, úlceras cutâneas que precisam de um diagnóstico preciso, tipo leishmaniose, paracoco, que aí o dermatologista também vai ajudar a gente nesse contexto. Temos também psiquiatras, porque as doenças de saúde mental impactam muito diretamente na adesão ao tratamento. Então, quando eu tenho uma pessoa com depressão, quando eu tenho uma pessoa com um transtorno afetivo bipolar, isso impacta na tomada da medicação. Então, uma pessoa que está em surto psicótico, que está deprimida, às vezes ela abandona o tratamento e aí vai ter complicações do HIV não tratado, de uma hepatite não tratada por conta da depressão não tratada. Então, a gente tem esses psiquiatras também para ajudar a gente nessa questão. Tem um ginecologista que faz a parte de saúde da mulher lá no AMI, fazendo preventivo, pedindo mamografia, né, das nossas pacientes. Temos também psicólogos, temos terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico também, e se eu não me engano e é equipe de enfermagem, de técnicos de enfermagem também. Mas sempre que a gente precisa de algo a mais, por exemplo, que tem muita co-infecção, né? Eu tenho um paciente com HIV, mas ele também pode ter outros problemas de saúde. Pode ter uma diabetes, pode ter uma enxaqueca. Então, a gente faz a consultoria com outros profissionais da área da saúde também. Principalmente ali da policlínica, né? Que são os nossos parceiros. Aí a gente faz encaminhamento e os pacientes acompanham nos dois lugares quando precisa. Dentro desse trabalho multidisciplinar, a orientação psicológica é o mais procurado? Olha, a gente não tem tanta procura ainda, mas eu tento encaminhar a maioria dos pacientes que eu consigo, porque assim, em pleno século XXI, assim, terapia é algo necessário, todo mundo ou faz ou tem que fazer, entendeu? Tanto para saber lidar com as doenças, os problemas que eles têm, né, de saúde, e também para lidar com as outras questões diversas que a gente tem do dia a dia. E para se conhecer melhor. Então, assim, terapia é algo fundamental. E, assim, a gente vê a diferença. O paciente que faz terapia do paciente que não faz terapia. A aceitação, a vontade de se tratar, né? Disposição em busca de procurar atendimento. Vou mudar meus hábitos. Eu tô com sobrepeso, vou tentar fazer uma atividade física.
vou me aceitar melhor, mas sabendo que eu tenho que me conscientizar para ter uma qualidade de vida melhor. Então, terapia é fundamental para ajudar a gente durante o tratamento. Me diga com relação à faixa etária. O que você pode nos falar em relação às procuras? A gente tem muito adulto jovem, né? Então, o pessoal ali dos 18, 19 até os 30 e poucos anos, 39, é a maioria que a gente vai ter, tanto para procurar o tratamento como para prevenção. Porque a gente tem, né, prevenção para o HIV, a gente tem a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição. Então, a gente tem bastante jovens que procuram a gente para fazer essa profilaxia também, não só quando tem alguma infecção, mas para fazer a profilaxia. Embora não sejam uma doenças exclusivas dessa população. Então, a gente tem idoso com HIV, a gente tem idoso com sífilis, então não se restringe, mas a maioria é população de adulto jovem que tem procura. Você está falando sobre profilaxia, que é pré-exposição. Explica para nós o que é essa pré-exposição. A gente tem 2 jeitos de fazer profilaxia para o HIV. O que é a profilaxia? É fazer um tratamento para evitar que você se infecte pelo vírus do HIV. E para o HIV tem 2 formas de fazer. A gente pode fazer, por exemplo, eu tive relação sexual com a pessoa, estourou a camisinha, ou eu não usei camisinha, ou eu me acidentei, tive um acidente pérfuro-cortante, né, que furou o dedo, teve contaminação com sangue ali. E agora, será que a pessoa tinha HIV com quem eu me relacionei? Não sei, como que eu faço? Você tem até 72 horas para fazer uso de uma medicação que é essa profilaxia pós-exposição. São 2 comprimidinhos que você vai tomar por dia e você toma por 28 dias. E depois repete os testes, com 30 dias da exposição, 3 meses e 6 meses. Isso é para profilaxia pós, quando você já não está usando nada de medicação, tem um contato e aí vai fazer a medicação depois. Tem uma outra profilaxia, que é a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, que a gente fala. E aí é uma medicação que a pessoa usa para não se infectar pelo HIV. Hoje a gente tem disponível no SUS o comprimido, que é a tenofovir com emtricitabina. Tem 2 jeitos de fazer a tomada de medicação. Você pode fazer o uso contínuo, como se fosse uma pílula anticoncepcional mais relacionada para o HIV, tá? Ou você pode fazer sob demanda, quando você acha que vai ter uma exposição. Isso vai mais para as pessoas que não conseguem se programar para ter uma exposição sexual, uma relação sexual meio que programada. Por exemplo, sábado vai ter uma festa e talvez eu me relacione com alguém, talvez eu tenha relação sem preservativo. Então, antes de eu ter a exposição, pelo menos 2 horas antes, eu vou tomar 2 comprimidos. Passou 24 horas, toma mais um. Passou 24 horas, toma mais um e para. Isso é a profilaxia sob demanda que a gente fala, a PrEP sob demanda. Quem pode fazer sob demanda? Basicamente os homens, né? Mulheres e mulheres cis, né? Mulheres que nasceram com genitália feminina e se consideram mulher, órgão biológico e a identidade de gênero são compatíveis. Ou então mulher trans, elas não podem fazer por causa do estrogênio, se estiver usando estrogênio, tá? Se as mulheres trans não estiverem usando estrogênio, terapia de reposição, pode fazer a PrEP sob demanda também. E se forem mulheres trans, como é que existe com relação à busca de mulheres trans no âmbito? Então, a saúde da população LGBT é uma questão bem importante, porque geralmente é uma população mais vulnerável. Eles têm dificuldade em acesso à saúde, ao serviço de saúde, né? Tem dificuldade em buscar o atendimento e quando chega no atendimento, às vezes eles sofrem muitos preconceitos, muitas violências, então eles acabam tendo receio de procurar. No AMI, a gente busca acolher essas pessoas e zelar pela saúde delas de uma forma geral. Infelizmente, a gente não tem um ambulatório trans, que seria o ideal de ter, né? Toda cidade ter o seu ambulatório trans para fazer reposição hormonal e avaliando aí, né, essas questões e cuidar da saúde da população trans de um modo geral. Mas muitas das vezes a gente tem esses pacientes trans que já têm uma infecção, por exemplo, tem sífilis, tem HIV e eles acompanham com a gente. E aí, como é um acompanhamento longitudinal, né, a longa data, a gente não vai dar alta para a pessoa, a gente acaba agindo nesse sentido de prevenção das comorbidades que podem afetar aquela pessoa trans. Por exemplo, as mulheres trans têm próstata, então é uma particularidade dessa população. Então, eu como médica, quando eu atendo uma mulher trans,
meus pacientes com HIV, com hepatite, eu tenho que saber que depois dos 40 anos eu vou ter que pedir PSA para essa paciente, porque tem risco de câncer de próstata para ela. No homem trans, né, que tem útero, tem vagina, eu tenho que fazer o pedido do exame de Papa Nicolau, que é o preventivo, né, porque tem risco de câncer de colo de útero, tem risco de câncer de mama, então eu tenho que pedir mamografia, caso eles não tenham os homens trans não tenham removido as mamas, né, as glândulas, tem risco do câncer de mama também. Então aí eu tenho que ficar atento a essas questões de particularidades no atendimento da pessoa trans para eu conseguir atender ela como um todo. Por exemplo, essa questão de mulheres trans, de homens trans, o bullying, entendeu? A família, como é que essa relação de uma forma geral? É bem como difícil. É que você, como médica, como é que você recebe isso? É bem difícil porque, assim, aí que a psicologia, os terapeutas ajudam a gente demais. Porque geralmente são pessoas que elas foram colocadas para fora de casa, quando elas se assumiram, né? Falaram, olha, eu me identifico dessa forma. Então, elas já sofrem violência dentro do lar. Muitos são colocados para fora de casa, eles não têm para onde ir. Acabam, às vezes, ou vivendo em situação de rua, às vezes tem que fazer programa, né? Atua como profissional do sexo para poder se sustentar. Então, é uma situação bastante delicada, uma população que vive aí, tem essa dificuldade de acesso, é uma população mais fragilizada. Então, quando a gente consegue ter acesso a essas pessoas, quando elas vêm até nós tentamos fazer de tudo para poder acolher, ver as demandas, né? Para encaminhar, para ver o que elas precisam fazer. Precisa colher exame, precisa fazer um preventivo, precisa fazer uma mamografia. Então, a gente tenta acolher para dar o melhor tratamento para essa pessoa. Mas essa parte de saúde mental, assim, é complicada porque são pessoas que vêm sofrendo violência desde o núcleo familiar, assim, né? Então, é difícil, elas têm bastante dificuldade em se aceitarem, lidar com elas mesmas, né? E aí, quando elas encontram um ambiente que acolhe, que usa o nome social, que é uma coisa super importante, as pessoas acham que é mimimi, que é frescura. Não é. É importante você chamar a pessoa pelo nome que ela se identifica, pelo nome que ela deseja ser tratada. Isso faz toda a diferença no vínculo com aquela pessoa, para ela se sentir segura, se sentir à vontade para compartilhar com você as queixas que ela tem, para trazer as dúvidas, para a gente poder fazer o aconselhamento. Camille, é uma situação delicada, por exemplo, você falou agora há pouco, uma mulher trans, quando ela precisa, em determinado momento, passar por um exame de próstata. Uhum. Como que esse momento, ela é com aceitação ou não? Então, o ideal é a gente começar a trabalhar isso desde sempre. Por exemplo, a mulher trans que tem HIV, por exemplo, e vai passar comigo, ela vai fazer exame de 6 em 6 meses, porque a gente acompanha do HIV de 6 em 6 meses fazendo os exames gerais. Nos exames gerais, a gente já faz algumas prevenções, então a gente vai pedindo o exame, por exemplo, para ver rastreio para diabetes, né? A gente pede exame, a gente mede pressão para fazer rastreio para hipertensão, a gente vai pedir exame do colesterol, a gente vai pedir exame de tireoide. Então, desde os primeiros contatos, a gente já vai pedindo alguns exames. E aí, quando a pessoa passa dos 40, a gente fala, bom, agora tem o risco, né, do câncer de próstata. Então, a gente vai incluir a dosagem do PSA nos nossos exames. E dependendo, se tiver alguma queixa, né, se o PSA vier alterado, a gente encaminha esse paciente para passar com o urologista. E é complicado porque é bem delicado. Você tem um ambulatório de urologia ali, que é composto basicamente por os pacientes são homens, e aí chega uma mulher trans lá para passar. E é difícil, eles sofrem bastante preconceito. Então, o profissional que acolhe esse paciente tem que estar bem preparado, tem que saber lidar com essa questão dessa mulher que tem uma próstata, né? E a gente vai ter que tratar, a gente tem que aconselhar, pedir exames e ir acompanhando o processo de envelhecimento para essa pessoa ter o melhor envelhecimento possível. Camille, nesse momento, por exemplo, você falou existem urologistas atendendo. Por exemplo, chegam 10 homens que vão ser atendidos. Chega uma mulher trans com problema de próstata. O AME se preocupa para evitar esse constrangimento?
A gente se preocupa. Infelizmente, a gente não tem urologista lá na sede do AME, mas a gente tem na policlínica. Então, quando a gente tem qualquer alteração de exame, tudo, a gente já conversa com o urologista, a gente já coloca o nome social da pessoa na fichinha do encaminhamento, já coloca mais um resuminho do porquê que a gente está encaminhando aquela pessoa. E aí a gente tenta um contato prévio, né, com o urologista e com o serviço para acolher essa pessoa que vai chegar lá, cair de paraquedas no meio de um monte de homens cis, e ele fala, e agora, né, eu sou mulher, como é que fica? Então a gente tenta conscientizar, trabalhar com as equipes essa questão do acolhimento também. Também com relação aos medicamentos, o AME oferece gratuitamente? Sim, tratamento de HIV é 100% no SUS, então mesmo que você tenha HIV, passe em consulta particular com o médico do convênio, você só consegue retirar a medicação pelo SUS, tá? A PrEP a gente fornece, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, a gente também fornece, tratamento de hepatites, a gente fornece hepatite B, hepatite C, é tudo pelo AME, tratamento das outras infecções sexualmente transmissíveis, tratamento de sífilis, tratamento de gonorreia, micoplasma, tudo a gente fornece lá no AME. Camille, os anos 90 foram os anos, digamos assim, o auge da AIDS. Foram momentos terríveis para todos que passaram por esse momento, e os medicamentos eram terríveis, efeitos colaterais pesados, diarreias, náuseas, comprimidos diários. Nos dias atuais, a evolução dos medicamentos. Isso é uma coisa que mudou bastante. E que bom que mudou, né? Porque no começo, lá em 1980, quando a gente começou com o surto da infecção pelo HIV, a gente não tinha com que tratar. Aí foram desenvolvendo, chegaram na primeira droga, que foi o AZT, que é a azidovudina. E era numa dose bem elevada, as pessoas tinham muita intolerância, aí depois foram desenvolvendo outras medicações, mas sempre assim, o pessoal chama de coquetel, porque realmente a pessoa tomava 15 comprimidos no dia, era bastante quantidade mesmo, e com muito efeito colateral. Tinha umas medicações que davam anemia. O AZT mesmo, ele dá lipodistrofia, que então você acumula gordura em locais indesejados, e onde é para ter gordura você perde, então fica com o rosto escavado, às vezes fica com giba aqui, que é aquela deposição de gordura nas costas, aí glúteo, perna, tudo fica meio deformado por conta da medicação, às vezes tem que fazer cirurgia plástica por conta disso. Tem o atazanavir, que dava icterícia, então a pessoa ficava amarela, igual um canarinho amarelo mesmo, e aí tinha muito preconceito. Hoje a gente evoluiu bastante, a gente tem medicação ainda comprimido. Hoje o guideline recomenda, né, o paciente que não descobriu hoje o HIV, a gente vai começar a tratar, não tem nenhum problema de saúde, a gente vai começar com 2 comprimidos, e esse paciente tendo acima de 35 anos, a gente pode simplificar para 1 comprimido apenas, que é o Dovato, que chegou, que é a nossa última medicação queridinha aí do momento, que é 1 comprimido, quase nada de efeito colateral, super bem tolerado. Então foi um ganho muito importante, né, para o HIV, essas medicações que a gente tem medicação injetável ainda, mas geralmente para quando a gente precisa fazer com associação com outros remédios, quando é um vírus mais resistente, quando a pessoa teve muitas falhas, aí que a gente vai para essas medicações injetáveis, senão a gente tem a chance de tratar até com 1 comprimido por dia. Hepatite C mesmo é uma outra doença que a gente também viu isso, a gente descobriu a hepatite, porque antes não sabia, até começar a testar, descobrir que existia hepatite C, então muita gente se infectou por transfusão de sangue e tudo mais. Aí diagnosticamos a hepatite, descobrimos a hepatite, o tratamento era bem difícil, que eram umas medicações injetáveis, a pessoa tinha surto psicótico, era horrível, tinha que ficar tratando, internado, era bem difícil. Então, assim, além de ser uma medicação extremamente difícil para se tomar, nem todo mundo que tomava curava, então era em torno de 50%, então era muito ruim. A gente ia dar uma medicação ruim para a pessoa e tinha só 50% de chance dela curar, então era bem difícil. E hoje a gente tem os antivirais de ação direta, que são drogas novas,
Por exemplo, você pode tratar com 1 comprimido por dia a 2 comprimidos por dia por 12 semanas. E aí você cura da hepatite. E é cura esterilizante. Você elimina o vírus de uma forma completa do seu organismo. A pessoa fica curada mesmo. Então a gente evolui de um tratamento muito difícil, muito ruim, para um tratamento que tem a taxa de aceitação ótima, com efeito colateral quase nenhum. E com a cura em até mais de 95% das pessoas. Então é uma coisa que melhorou muito. Camille, a medicina, de uma forma geral, independente da sua especialidade médica, por exemplo, anualmente existem os congressos médicos. Como é que você, como uma médica de infectologia, vocês estão se aprimorando dentro dos medicamentos? Então, sempre tem alguma questão nova, né? Ou liberou aquele medicamento para uma faixa etária mais nova, ou surgiu algum outro medicamento, ou chegou alguma coisa nova melhor. Então, é sempre importante a gente se manter atualizado. Na infectologia, a gente tem bastante congresso, bastante curso, né? Tem o CRT de São Paulo, eles sempre organizam, né, eventos de atualização, de aprimoramento. Então, a gente tem o Congresso Brasileiro de Infectologia, a gente tem o Congresso Paulista de Infectologia, que a gente participa aqui, né, de São Paulo. A gente tem alguns congressos, pós-congressos internacionais. Então, teve um congresso importante internacional sobre AIDS. E aí, o CRT de São Paulo faz um resumo do que aconteceu nesse congresso para divulgar para os outros médicos aqui de São Paulo também, né? Então, a gente sempre tem algum evento acontecendo. Pós-CROI, pós-IAS, né, que são esses congressos internacionais aí de infectologia. Aí sempre tem a equipe do CRT, os coordenadores, né, do Ministério da Saúde, coordenador de Secretaria de Saúde, eles organizam esses eventos para replicar as informações e reproduzir, né, informar os outros médicos que não puderam ir nesses congressos internacionais e tudo mais. A gente acaba se encontrando nesses eventos. Tem sempre, quase uma vez por mês, está tendo evento. E na Sociedade Paulista de Infectologia, eles têm as terças com SPI, que se chama o programa, ficam gravadas aulas. Então, sempre tem, saiu uma nota técnica sobre tratamento da tuberculose, uma medicação nova. Saiu uma nota técnica falando sobre transmissão de HTLV. Então, a gente tem, terça-feira, essas videoaulas também. É outra forma de, né, se manter aprimorando o conhecimento. Camille, em termos de tratamento médico, existe diferença, por exemplo, entre pessoas trans e aquelas consideradas heterossexuais? Não, a questão que vai ficar de diferente nas pessoas trans é que, por exemplo, uma mulher trans, ela nasceu com a genitália e os órgãos compatíveis com o sexo masculino, mas ela não se identifica daquela forma, ela se identifica como mulher. Então, o que eu vou ter de particularidade? Tem a questão de saúde mental, social, tudo mais, e a questão de que é uma mulher que vai ter próstata. Então, isso eu tenho que me atentar. Mas o medicamento em si, a gente trata os dois, tá? População trans e população cis. Tem as particularidades da pessoa trans, né? Da questão de rastreio de infecção, rastreio de câncer, avaliar efeito colateral, porque às vezes está fazendo hormonioterapia, então pode ter interação medicamentosa, isso a gente também tem que ficar atento, mas basicamente o medicamento não muda. Com relação às prevenções, por exemplo, os preservativos, as camisinhas, continuam em alta ou existem novidades? Olha, a camisinha é aquela velha aliada, né? Porque assim, sai medicação nova, sai novos guidelines para prevenção, mas a camisinha nunca sai de moda, porque ela é a mais completa que a gente tem. A gente tem a prevenção para o HIV com comprimido, mas protege só para o HIV. A gente tem vacina para hepatite A, vacina para hepatite B. A gente tem a Doxipep para sífilis, né, que é tomar uma medicação aí, um antibiótico para impedir que você se infecte com a sífilis, caso você tenha contato, uma relação sem preservativo. Mas assim, a camisinha é o que consegue abranger tudo. Ela protege para HIV, protege para sífilis, gonorreia, clamídia, HPV. Então assim, ela continua sendo mais completa. Então a gente fala da prevenção combinada, né? Nada sozinho, sempre associando as questões. Eu vou usar camisinha, mas eu também vou me vacinar para HPV, para hepatite A, hepatite B.
Eu vou tomar a PrEP, né? Se tiver indicação aí, se eu tiver muitas exposições de risco, então eu vou fazer a PrEP, que é mais uma prevenção para o HIV, mas nunca deixando de lado a camisinha. A camisinha é sempre importante. Amelie, uma pessoa com HIV pode transmitir o vírus para o filho? Então, se ela não estiver tratando, ela pode transmitir para outras pessoas. Mas uma pessoa que tem HIV hoje e ela esteja tratando, tomando os remédios corretamente, esteja com a carga viral, que é a quantidade de vírus circulando no corpo, se a carga viral estiver indetectável é igual intransmissível, tá? Essa pessoa não transmite o HIV por via sexual. Então a gente tem muitas vezes casal soro diferente. O parceiro tem HIV, o outro não tem, mas o parceiro está tratando, está tomando o remédio certinho, está com carga viral indetectável. Ele não vai transmitir para o parceiro e pode, inclusive, engravidar pelos meios convencionais e não transmitir para o filho. Então, mulheres com HIV podem engravidar e não transmitir para a criança, desde que elas estejam tomando remédio, fazendo o tratamento certinho, elas podem ter aí filhos que estão livres da doença. Amelie, o que significa indetectável, intransmissível no ponto de vista científico? Então, a gente acompanha das pessoas com HIV, a gente acompanha 2 exames principais, o CD4, que é a célula da imunidade da pessoa, que é a célula que HIV destrói. Então, assim, quanto mais alto o CD4, melhor, tá? Abaixo de 200, aí começa aquelas infecções oportunistas, aí a gente começa a falar sobre AIDS. E outra coisa que a gente vai avaliar no exame da pessoa, que a gente faz uma coleta de sangue mesmo, normal, é a carga viral, que é a quantidade de vírus que está circulando na pessoa. A gente não tem uma cura esterilizante do HIV, então a gente tem locais que ele fica escondido, que são santuários do vírus, que a gente não tem acesso. Tipo, fígado, baço, linfonodo, célula do sistema nervoso central, e aí o HIV fica escondido ali, fica meio que dormente. Esses locais são santuários que a gente não tem acesso por enquanto. Já tem pesquisa que está tentando acessar o vírus nesses santuários. Mas a gente faz, então, a coleta do exame de carga viral para ver quanto de vírus está circulando na minha corrente sanguínea. Quando a pessoa está fazendo o tratamento certinho, o certo é ter 0 de vírus circulando, tá? Ou então a gente fala abaixo de 50 já é considerado indetectável, tá? Porque é uma quantidade muito pequenininha que não vai transmitir o vírus para outras pessoas, né? Então, indetectável, não tem vírus circulando no corpo, tem só o vírus escondido nos santuários. Então, assim, precisa continuar tomando remédio, porque se parar o remédio, o vírus volta a multiplicar. Mas tomando o remédio certinho, não tem vírus circulando no corpo e a vida normal para essa pessoa. Pode ter relação sem preservativo com o parceiro, né? Que ela não transmite o HIV para o parceiro e não transmite também para o filho. Camille, algo a mais sobre o que não foi abordado aqui? Acho que a mensagem é justamente isso, né? O pessoal costuma dizer, quem vê cara não vê HIV, e é realmente isso para IST. Então, assim, testa, faz o teste, ou eu faço controle de pressão, eu passo com o médico de rotina para fazer os meus exames de pressão, de colesterol, diabetes. Faz sorologia também, é bom, porque aí a gente vê, faz sorologia de hepatite para saber, eu já estou protegida, preciso repetir a vacina, preciso fazer alguma vacina nova, né? Testa, porque é importante o diagnóstico, porque quanto mais cedo a gente conseguir testar, mais precoce o diagnóstico, mais fácil é o tratamento e melhor é a qualidade de vida da pessoa que está em tratamento. Então, assim, acho que a mensagem-chave é, não tenha medo de se testar. Procura um serviço, peça para fazer os testes e se tiver qualquer alteração, a gente já encaminha para fazer o tratamento adequado. Camille, só nos resta agradecer pelos seus esclarecimentos, pela sua eloquência, pela sua capacidade, uma grande médica do AMB, o Ambulatório Municipal de Infectologia. Esperamos que brevemente você retorne. Muito obrigada, volto sim. Conversamos com a doutora médica infectologista, doutora Camille Silva Rodrigues Oliveira Amaral, do AME. TV Saber chega ao seu final. Voltaremos na próxima semana.